Fala, adoradores de desenhos japoneses. Pois é, review atrasada de anime de temporada que assisti ano passado. Sim, eu fazendo review de animinho de temporada. Eu sei, já fui melhor. Lembro que era sábado à noite e estava deitado na cama com o PS4 ligado, procurando algo para assistir, como costumo fazer antes de dormir. Abri a Crunchyroll e vi esse tal de Aoashi. Apesar do estilo da arte não ser algo que me atraía muito, pensei, vamos ver se essa parada presta como anime de Futiba. Ainda só tinha os 2 primeiros episódios. Fui assistir sem muita pretensão, mas acabei assistindo rigorosamente todo sábado quando saiu um episódio novo. E olha que sou desses que não curte assistir algo quando ainda está lançando, e ter que ficar assistindo um episódio por semana. Mas no caso de Aoashi, eu não resisti e ficava puto ao fim de cada episódio. Com certeza, Aoashi é bem menos badaladinho que Blue Lock. Mas realmente a arte de Blue Lock me incomoda demais. Já não sou muito chegado nesses padrões estéticos típicos dos animes atuais, e ainda mais me irrita essas caras de mortão dos personagens ou quando ficam forçando cara de psicopata. E o plot de Blue Lock achei mais mequetrefe ainda. Só soa como um shonenzinho genérico com futebol, e não de fato uma obra feita para apresentar as nuances do esporte de fato. Eu sei que sempre bato na tecla aqui esculachando a galera que exige pseudo-realismo em absolutamente tudo. Querem filminho de herói realista, como se isso fosse possível. E torcem o nariz para qualquer coisa mais lúdica e fantasiosa. Mas para anime de esporte eu realmente não consigo gostar desses animes forçadões, cheios de poderzinhos e tal. Para mim eles tiram toda a graça e o encanto do esporte em si. Para mim a graça de um anime de esporte é transmitir suas técnicas, os tipos de treinamento, mostrar as nuances e dramas dos praticantes de determinada modalidade de forma interessante. Talvez até possa existir algum anime de esporte cuja proposta é ser totalmente viajado, mas que seja tão genial dentro dessa proposta que acabe me atraindo, principalmente se envolver muito o senso de humor, mas ainda não encontrei esse anime. Mas na boa, eu falo de anime de futebol, já vem os otakistas geração anos 2000 vi forçar Inazuma Eleven. Mano, sai daqui, Inazuma Eleven nem conta. Nunca consegui assistir 3 minutos desse negócio sem apenas sentir vergonha alheia. Então comecei a ver o Aoashi. E se apresentou um anime até que bem pé no chão. Não tem nenhuma ceninha de efeito forçada como o Blue Lock da vida, sei lá, com um maluco parando com o peito do pé, o movimento da bola que estava girando loucamente, mais que o peão da casa própria do baú, para os personagens ao redor ficarem comentando com os olhos arregalados. Nossa, que domínio de bola! O anime trata o esporte com seriedade, mostrando treinamento de domínio de bola, conceitos como visão de jogo, comportamento tático do time com a bola, como passes curtos ou ligações diretas, linha de impedimento, funções táticas como o zagueiro fazer a cobertura do lateral que sobe para o ataque e tal. Aqui se nota que foi algo escrito por alguém que entende minimamente de futebol, e com o intuito, além de ter apelo para quem curte o esporte como eu, é despertar o interesse na prática para qualquer um que seja mais leigo no assunto, mas que porventura acabou começando a assistir o anime. Afinal, é cheio de histórias de pessoas que começaram a se interessar por boxe por causa de Hajime no Ippo, ou por basquete graças a Slamdunk. Eu comecei a assistir a bagaça, mas não tinha ninguém para conversar a respeito. Afinal, nesse meio das nerdices, é complicado achar gente que goste de futebol. Isso quando não rola aquele elitismo barato do cara se achar superior e inteligentão por simplesmente não gostar de futebol. Mesmo sabendo disso, meti um foda-se e durante essas férias do canal, fiz um vídeo jogando o Win Eleven da massa com meu amigo Elias, do Hinomaru Podcast. E trocamos uma ideia sobre o cenário futebolístico japonês. Mas basta ver os comentários, sempre vai ter algum otakista se achando por cima da carne podre e falando groselhas do tipo ai credo, futebol. Enche o saco do Zemo. Meu amigo que esporadicamente temos conversas sobre jogos antigos, revistas de videogame, animes, futebol e às vezes umas filosofadas.
Falei do anime pra ele e assim finalmente eu tive alguém com quem conversar sobre. E até demos uma viajada com o Zemo comentando que no anime tem algo da mentalidade neoliberal japonesa ou dos tigres asiáticos se deixando transparecer. Onde tudo é um teste, tudo é gente te medindo e comparando com os outros pra te testar. Aprovar ou descartar. É drama pra tudo. Pois é, tudo é um teste com anime girando em torno das categorias de base de um dos maiores times da J-League, onde as peneiras são rigorosas e conseguir crescer lá dentro é mais difícil ainda. Aí eu questionei o Zemo que se na vida real dentro de um clube grande não ocorre as tais cobranças, comparações, se você não for bom o suficiente não terá espaço no clube. Ele disse que nem tanto, porque se fosse tão assim não teria tanto perna de pau jogando no São Paulo. O Zemo é São Paulino, ninguém é perfeito. Aí me lembro que escutei no trem uns juvenil que almejam ser futebolistas profissionais, falando que um clube levou um moleque que era um zagueiro grandão, mas segundo eles bundão, que mal dava combate e mal conseguia dominar uma bola, mas o clube quis levar ele só por ser grandão. As mazelas do futebol moderno, que ao menos no Brasil sinto que à primeira vista se importam mais com porte físico, para depois sim pensar na técnica e trabalhar os fundamentos básicos. Mas assim, quem joga bola sabe que é comum pra caralho ter muito cara pau no cu no meio, cheio dessa cultura de medição de piroca. Mas tudo que envolve competição é difícil não ter dessas coisas, né? Pode ser qualquer pelada em algum campinho ou quadra por aí. Vai ser comum encontrar aqueles caras que se acham, ou que fica te medindo com o olhar, ou que acham que são capitães de alguma coisa e ficam reclamando de tudo e acham que mandam no time. Então você pensa no drama de todo jovem que almeja ser profissional em alguma modalidade esportiva, que começa toda aquela pressão de conseguir entrar para um clube que possa projetá-lo, aí depois chega a tal idade limite para conseguir ser promovido a profissional, ou caso contrário já ir repensando o futuro e começar a investir em outra carreira. Então extrapola isso para o contexto cultural japonês, onde as imposições sociais são levadas a sério. Se você tem notas ruins na escola, você desonra sua família. Se não entrar rapidamente em uma boa faculdade, você se torna uma vergonha. Aqui no Brasil, infelizmente, o apoio ao esporte é patético. E o futebol é uma paixão nacional. Se tornar jogador de futebol se torna uma forma de escalada social. O filho se tornar um profissional é visto como a salvação para tirar a família da miséria. Já no Japão é o esporte cuja popularidade foi crescendo gradualmente nas últimas décadas. E lá existem os clubes dos mais diversos esportes nas escolas e os famosos torneios de times universitários que chegam a ser televisionados e servem de revelação de futuros atletas. Ser jogador de futebol é um sonho, mas a sociedade está constantemente cobrando. Se atingir uma determinada idade e não tiver perspectiva palpável de ser um profissional, já vem aquela cobrança. Chega de sonhar, meu filho, vai procurar um trabalho de verdade. E essa coisa de última chance de entrar para um clube, vou ser profissional e mostrar que todo apoio e investimento que minha família fez por mim até aqui não foi tempo e dinheiro jogado no lixo, está bem presente no anime. Bem diferente dessa coisa manjada do tipo: eu vou ser o melhor jogador de futebol do mundo, com meu esforço e trabalho duro e a força da amizade mostrarei que realizar meu sonho é possível. Aí essa coisa do drama, ser bom o suficiente ou ser descartado, acaba aqui retratando mesmo essa faceta da sociedade japonesa. Ou até a competitividade dos tigres asiáticos. O anime conta a história do garoto Aoi Ashito, um jovem colegial da cidade de Ehime. Ashito é um garoto bobo, falastrão, que chega em todo canto se dizendo o maior craque. Sempre dizendo frases como: minha posição é atacante gênio, meu negócio é fazer gol, eu sou praticamente a reencarnação de Ronaldo. Se bem que Ronaldo ainda não morreu. Passem pra mim que eu resolvo. Eu sou a reencarnação de Van Basten. Se bem que ele não morreu também, né? Mas apesar de toda essa falação, o anime o retrata como um jogador bem comum. Ele se destaca no time de sua escola e no campeonato da região onde o nível não é muito elevado. Mas pode-se dizer que ele é a reencarnação de Zidane ao revidar a provocação do rival que falou mal de sua família e condição financeira. Se bem que Zidane ainda não morreu, né?
De fato, o Ashito não é exatamente um garoto muito disciplinado, além de ser um tanto mala. Como é comum se ver em produções japonesas, os nomes costumam carregar um significado. O protagonista se chama Aoi, que significa azul, e azul é a cor da seleção japonesa. E seu sobrenome é Ashito, que sonoricamente lembra Ashita, que significa amanhã, e traz a ideia de futuro. E Ashi significa pé. E o título do anime é a junção das palavras que formam seu nome, Ao de azul e Ashi de pés. Mas também pode significar caniço azul, que representa imaturidade, sendo assim uma história sobre o amadurecimento de Ashito, tanto no futebol quanto na vida. Mas após ser expulso pela cabeçada no adversário, ele toma um esporro da sua mãe, onde vemos de onde ele herdou esse temperamento. No entanto, Tatsuya Fukuda estava de olheiro nessa partida. Ele foi um craque da J-League e seleção japonesa que teve a carreira encerrada prematuramente devido a uma lesão. Fukuda não se impressiona exatamente com as habilidades de Ashito, mas sim com os lampejos de brilhantismo que demonstram que o jogador tem uma visão de jogo bem acima da média. No entanto, notou que seu domínio de bola ainda era ruim, e que ainda era extremamente lento para sair jogando após o domínio com uma matada de bola no peito. Faltando algo tão básico assim, ele não seria útil em seu time. Veja aí, já começou as questões apontadas por Zemo, onde tudo é um teste, aprovado ou descartado. Então Ashito passa a madrugada toda praticando exaustivamente, sendo o típico arquétipo do personagem que supera suas limitações através do esforço. Ao ver que Ashito superou uma deficiência técnica em tão pouco tempo, impressionado com sua dedicação e determinação, Tatsuya então decide que ele é apto a participar da peneira do Tokyo Experience FC, o maior time da J-League. Lembrando que é um time fictício, já que o mangá não possui a licença dos clubes reais da J-League, né? Então o caipira do Ashito vai para Tóquio, participar da peneira e descobre que o índice de aprovação ali é ridiculamente baixo. Inclusive com vários jogadores que já estão no clube em categorias inferiores buscando uma promoção. Chegando lá, Ashito já tem um choque de realidade, vendo que agora a coisa é séria, que o nível de competitividade está em outro patamar se comparar com as partidas que ele jogava em Ehime, e já encontram garotos que veem essa peneira como uma última chance de ascensão futebolística. Não vou espoliar como foi a peneira, mas posso dizer que foi bem complicada e com os plot twists. E na volta a Ehime, toda aquela tortura durante as férias escolares, pensando se foi aprovado ou não, ainda mais sabendo o nível de exigência do clube, até que recebe a notícia que foi aprovado. No entanto, a alegria rapidamente se torna uma angústia e insegurança, afinal as coisas não são tão simples assim. Não é como se ele apenas pudesse ir para Tóquio e pronto. Existem todos os gastos envolvidos, e ele não é um atleta profissional, portanto ele não recebe salário. Na realidade, ele tem que pagar para permanecer no clube e ter todo acesso à estrutura e preparação fornecida por eles. Sendo que ele mora com a mãe e irmão mais velho que gerenciam um bar na região. E a mãe de Ashito sequer quis permitir que ele fosse à peneira em Tóquio. Foi seu irmão que acabou dando o dinheiro escondido para ele para bancar a viagem para a peneira. Ashito já estava acostumado a ser desdenhado de vez em quando, sempre que viam ele jogar sempre com a mesma chuteira velha arregaçada. Inclusive passou por isso na peneira. Tendo um estilo de vida mais humilde, não saberia se poderia ter esse luxo. A sua mãe, que é uma mulher forte e de poucas palavras, que não gosta muito de mostrar seu lado sentimental, acaba aprovando a ideia e decide bancar a coisa toda. E então começa a contagem regressiva. Seus últimos dias morando com sua família, despedida de sua cidade e amigos. E cara, eu não teria coragem de largar uma cidade litorânea tão linda, pacata e cheia de belezas naturais para ir morar na cidade grande e ver só asfalto. Durante esse tempo, a mãe de Ashito evita falar sobre sua partida e tal, fazendo ele pensar que ela está magoada com ele por estar indo embora. Até o dia da despedida mesmo, em que seu irmão entrega uma carta de sua mãe para que ele abra apenas no trem. Cara, se você não se emocionar nesse episódio, você está morto por dentro. Vendo todo o esforço que sua família teve para apoiar seu sonho, agora mais do que nunca ele sente a obrigação de se tornar um profissional.
Aquele sonho, digamos, infantil, retratado em muitos animes, coisa como vou ser o melhor jogador do mundo, perdi lugar pra vou me tornar profissional a qualquer custo, nem que seja atleta de segunda divisão, vou dar uma vida melhor pra minha família e não deixar que todo apoio e sacrifícios financeiros que tiveram por mim tenham sido em vão. E claro que seu começo no clube não é um dos melhores. Ele demonstra deficiência técnica em quesitos básicos para os demais garotos que foram formados no clube. Obviamente ele começa no time B, e muitos ali sequer entendem como alguém como Ashton conseguiu ser aceito no clube. Ele passa a treinar exaustivamente para tentar suprir tais deficiências, e durante um tempo ele sequer é relacionado nem como reserva para os primeiros jogos do time. E essa situação em ter dificuldade em se adaptar faz com que ele não tenha coragem de sequer ligar para sua família para contar as novidades, principalmente levando em conta o esforço que eles tiveram para que ele pudesse estar ali. Muito do anime tem aquela vibe meio slice of life, mostrando o dia a dia dos personagens, treinamento, os conflitos e tal. Ashton constantemente tende a aturar um cuzão do time A, que inclusive teve de enfrentar em um dos testes da peneira. O cara catimbou o jogo inteiro com provocações, aquelas agressões físicas dissimuladas, tentando se passar como um mero contato do jogo e tal. Ele tem como amigos os carinhas que passaram na peneira com ele. O formal e disciplinado centroavante Tachibana e o descontraído meio-campista Otomo, que é louco pra arrumar uma namorada. E claro, seu companheiro de quarto que conheceu depois, o delinquente Togashi, que foi outro jogador trazido de fora pelo Fukuda. E afinal, como o nome do canal já denuncia, se tem delinquente eu gosto. Ele joga na defesa, é extremamente combativo e apesar de ser legal com Ashton, ele demonstra enorme antipatia pelos garotos que foram formados no clube. Depois descobrimos que apesar de suas habilidades futebolísticas, o fato dele ser um típico delinquente brigão das escolas japonesas fazia com que ele acabasse sendo discriminado, chegando o técnico a falar para ele não participar do jogo porque os pais dos alunos iriam assistir e eles têm medo que o Togashi machuque algum deles, aquela típica máscara social japonesa. E um dia ainda quando pivete, ele consegue ter um período de experiência com os garotos do Experion. Além deles se acharem superior, olharem com certo desprezo, o que o mais deixava puto é o quanto esses garotos formados em clubes são frouxos. Eles possuem muita técnica, mas são acomodados. Só jogam de verdade quando sabem que estão sendo avaliados, quando sabem que tem algum olheiro. Tudo o que tem em vista é a vitrine para uma futura carreira, e se esqueceram totalmente da paixão em jogar bola de fato. Então direto ele trata com hostilidade esses garotos formados no clube, inclusive deita na porrada ao seu companheiro de zaga. E dito isso, o anime aborda essas questões de falta de entrosamento do time, o clima ruim nos vestiários, elenco rachado, quando um jogador perde a segurança em si mesmo, e aí jogando com insegurança e sem a confiança do time, é como se a bola queimasse no pé. Igual aconteceu com Tachibana, que é o centroavante que não marcou um golzinho sequer nas primeiras rodadas do campeonato. Sua moral foi caindo até chegar ao ponto dele mesmo conversar com o técnico e pedir para não ser escalado porque ele está sem confiança. Se for ver, é algo até que similar com o que acontece com o Corinthians atualmente, com o Yuri Alberto e tal. Demora um pouco, mas Ashton consegue a chance de ser relacionado para um jogo. E assim ele vai conseguindo algum destaque aos poucos. Muito graças à sua visão de jogo. Tanto na abertura quanto em alguns momentos do anime, mostra os olhos de Ashton mudarem. Como se ele entrasse em um estado onde está super focado, e assim como se conseguisse ter uma visão ampla da movimentação de todas as peças no campo. Visualmente acaba parecendo como se fosse um poderzinho, mas realmente parece, e quero acreditar, que é apenas uma licença poética para expressar sua habilidade fora do comum de visão de jogo, representando como se fosse um corvo sobrevoando o campo e tendo uma visão de cima. Lembrando que o Yatagarasu, o corvo mitológico de 3 pernas, é o símbolo da seleção japonesa. Como falei, o anime foca nessas questões de visão de jogo, esquema tático, triangulação, função tática, clima dentro do vestiário.
é algo bem mais pé no chão se comparado com muito anime de futebol. Não é como se o personagem fosse se tornar um jogador melhor chutando uma bola contra as ondas do mar. Minha referência de anime de futebol sempre foi Capitão Tsubasa. Eu realmente preciso ver mais animes de Futiba. Já vi alguns que parecem interessantes e também tenho interesse em ver White Striker. E se o anime for tão bom quanto é a abertura, eu estou feito. Mas o que posso fazer uma comparação no momento é apenas Capitão Tsubasa, que apesar de gostar de alguns elementos, também achava que forçava a amizade. Apesar de no geral ter achado interessante a fase deles adultos jogando como profissionais no anime Road to 2002. Mas realmente, eu acho no geral como anime de futebol, achei bem superior. Claro que prefiro bem mais a estética de Capitão Tsubasa, a trilha sonora também é bem melhor. Não tem aquelas cenas de efeito que dão aquela emoção. Aliás, a Oashi no geral não é o anime com a animação mais impressionante, mas tratando de retratar o futebol e suas nuances, é realmente muito mais competente. Apesar de eu adorar o Kojiro Hyuga e sempre falar que o personagem foi inspirado em mim. Mas os personagens de Aoshi são bem melhores construídos, os dramas mais factíveis dentro do ambiente futebolístico, e não essa coisa de ai meu Deus, eu estou jogando com o ombro lesionado. Se eu der mais um chute de trivela, o meu ombro não irá suportar. Que isso, mano? É o último dragão do Shiryu? E mesmo o Ashito sendo meio mala, ele não é aquele personagem iluminado e perfeitinho. Tipo o Tsubasa que sempre vence e que todo mundo paga pau pra ele. E teve uma reviravolta que ao menos me deixou assim. Meteram vagas pro time A. Para tudo aí! O Ashfet nele, que ele seria promovido pro time A, mas toma um balde de água fria. Seria promovido pro time A, mas toma um balde de água fria. Mesmo com seu desempenho que desequilibrou a partida, Fukuda disse que ele não serve para ser atacante, que ele não possui a velocidade e a habilidade necessária para isso, mas que se ele jogar na defesa, teria potencial de nível internacional. E que ele o havia chamado para fazer a peneira, já pensando em seu potencial como defensor, mas resolveu deixar ele se adaptar e se aprimorar um pouco no clube, antes de dar a notícia. E realmente dá pra ver a cara de Ashito como se seu sonho estivesse se desfazendo. Doeu até em mim. Imagina você que adora jogar de forma ofensiva, marcar gols e receber a notícia que só terá chance se ficar jogando na defesa. Aí o episódio acabou, fiquei puto em ter que esperar a próxima semana e fiquei tentando entender qual a lógica. Porque de fato não vi em nenhum momento o Ashton manifestar qualidades que seriam úteis para um zagueiro. Então depois mostra que na realidade ele seria mudado para lateral. Obviamente ele tem dificuldades em se adaptar, tem de aprender conceitos defensivos. Tá, ele como lateral faz mais sentido que zagueiro, mas nem tanto assim. Até que a filha do patrocinador do clube, que entende bagarai de futebol, fez o mesmo questionamento que eu. Sua maior característica é a visão de jogo. Por que colocá-lo na defesa, sendo que seu maior trunfo seria melhor aproveitado no meio campo? Então Yuma diz que suspeita que Fukuda queira prepará-lo para ser um camisa 10, fazendo conhecer todos os setores do campo e ofício de cada um. E agora já faz mais sentido. Ashito tem uma visão diferente de campo estando ali na defesa. Muito provavelmente Fukuda quer transformar Ashito em um maestro que vai organizar o time. Não somente com passes, mas também que oriente os jogadores ao redor, o posicionamento dos companheiros. Por isso que aqui ele tenha conhecimento em diversos setores. Como lateral, ele tem de estar alinhado com os zagueiros e saber o momento de subir para o ataque ou não, o conceito de cobertura. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Eu sou obrigado a comentar que o Iniesta, uma das estrelas do futebol mundial, recomenda a Oashi. O volume do mangá 31 foi lançado no Japão com um recado de Iniesta dizendo: com a ajuda de Aoshi, estou concentrando meus esforços na educação de crianças no âmbito futebolístico e humano.
Lembrando que Iniesta joga no Japão desde 2018, defendendo o clube Vissel Kobe. Falando nele, me sinto obrigado a dizer que Iniesta citou Kyogo Furuhashi como um dos melhores jogadores no qual já atuou lado a lado, junto de nomes como Messi, Soares, Fernando Torres. Os dois jogaram juntos no Vissel Kobe. Agora Kyogo é ídolo do Celtic da Escócia. Porra, convoca ele, Moriaço! Então, se gostam de futebol, eu recomendo o Aoashi. Aliás, mesmo se não gostarem, eu indico. Afinal, é um bom anime por si só. E despertar o interesse, mesmo que mínimo, a uma nova prática esportiva é um dos principais trunfos de um bom anime de esporte. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não mandar esse vídeo pros amiguinhos ou compartilhar naqueles grupinhos otaquistas. Até o próximo vídeo. Fui!